Por que corremos? Essa é a pergunta que a partir de agora faremos todas as semanas aqui na Vale TV, inovando na programação com um assunto que é destaque cada vez mais, a corrida. Eu sou Aline de Mello, jornalista e corredora. A partir de hoje, a Vale TV passa a oferecer informação, serviço e o mais importante, te ajudar a entender, a entrar nesse mundo que a gente chama de mundo da corrida. De uma forma leve e descontraída e que seja fácil. Então, por isso que o Porquê Corremos nasceu, para te trazer para o mundo da corrida. Eu sou o Arthur Moraes Costa, treinador e atleta. Para começar, a gente vai falar um pouquinho da gente, né, Arthur? Como a gente entrou nesse universo da corrida, por que que isso nos encanta tanto e por que a gente quer também aqui transmitir isso para cada um de vocês. Arthur, vamos lá então falar um pouquinho da nossa vida na corrida, né? Como que a corrida entrou na tua vida, como que a atividade esportiva passou a fazer parte da tua rotina? A corrida começou a fazer parte da minha rotina lá pelos meus 14 anos, quando eu tive um problema de joelho, e o único esporte que eu podia praticar era a corrida. Então, as corridas iam evoluindo aos poucos de uma forma não muito sistêmica, né? Mas eu fui evoluindo aos poucos, fui buscando conhecimento como correr, e a gente vai evoluindo aos poucos. Então, depois de muito tempo, veio a faculdade, né? Aprendi como correr, tive bons ensinamentos, tive treinadores, professores que orientaram. E aí a gente vai praticando a corrida de uma forma mais correta. E também fui entrando no mundo das corridas, as provas, né? E aí teve aquela evolução, 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10, 21. Aí me preparei para a minha maratona. E depois de um bom tempo treinando e sentindo que estava pronto, parti para outra maratona que hoje é o... Eu sou ultra, digamos assim, né? É um certificado que a gente tem, um currículo que a gente tem de ultramaratonista. Então, a corrida entrou muito cedo na minha vida, consegui aprender bastante nesse mundo e hoje, como treinador, eu passo meu conhecimento. E essa é a ideia do programa também, de passar o que a gente convive, o que a gente aprende na corrida, passar para vocês aí, que vocês possam evoluir também do 3, da caminhada, ou do 3 km até a ultramaratona. E contigo, Aline, como é que foi entrar nesse mundo aí? Bom, eu sou corredora há quase 10 anos e na minha vida a corrida entrou de uma forma, como eu acredito, como eu tenho visto, né, na vida de muitas pessoas, que foi a partir da necessidade de buscar mais saúde e qualidade de vida. Felizmente, as minhas questões de saúde, elas puderam ser resolvidas, né, apenas com atividade física. E eu descobri na corrida, além desse remédio, digamos assim, entre aspas, um prazer muito grande, né. E uma coisa que tu falou, Arthur, que eu acho, muito legal, que é o que a gente quer trazer aqui no programa, o aprender a correr, né. Isso num primeiro momento pode assustar um pouco, mas a gente aprende a correr sim, da forma, mais adequada para o nosso biotipo, para a nossa rotina, e ao longo desses anos eu venho como corredora amadora, desenvolvendo isso, né. Então, além da questão da saúde, né, as questões estéticas elas vêm como consequência, mas é muito mais do que a questão física, né. A corrida trouxe para mim um bem-estar, imenso, um complemento para muitas outras questões, né, como terapia, que é um assunto que a gente também vai trazer aqui, ligado à corrida, né, num outro momento, aliado à questão da alimentação. Então, assim, a atividade física, a corrida, passou a fazer parte da minha rotina, também de uma forma prazerosa. E quando a gente fala que corre, né, 3, 5, 10 km, as pessoas se assustam, acham que isso é uma imposição que a gente se coloca, né, como um castigo, como um flagelo, né, tem gente que diz: "Não, essa gente que corre é maluca", mas a gente quer mostrar que é sim uma prática muito saudável, né, a partir dos nossos próprios relatos, a partir da nossa vida, do que a gente tem aqui,
E também trazendo a partir de agora profissionais, mantendo aquele compromisso que a gente tem com a informação de credibilidade e querendo despertar, né, daqui a pouco se não for a corrida, qualquer outra atividade física, né, que, eu acho importante que as pessoas passem literalmente a se mexer, né, não por uma questão, somente de vaidade ou estética, mas como uma questão de saúde também. E foi assim para mim, né, então o aprender a correr também veio com muitas outras coisas, né, termos que a gente usa na corrida, que num primeiro momento parece, assim, um idioma de outro mundo, uma linguagem de outro planeta, e a gente escolheu justamente essa questão para falar nesse primeiro programa, que são as expressões, né, Arthur, o vocabulário do corredor. E a gente vai trazer profissionais, né, que vivem a corrida, que treinam, que trabalham com pessoas que buscam inserir a corrida na sua vida e que vão ajudar a gente, a partir de agora também, a entender os termos que a corrida tem. Aline, a gente tem termos estranhos, né, que não fazem parte do nosso cotidiano. Então isso muitas vezes afasta as pessoas da prática, né? Ouvir um termo como pace, fartlek, intervalado, o que que é isso? Ah, eu não vou entrar nisso aí, né? Então a gente tem a honra de trazer vários profissionais que conheço há anos aí no mundo da corrida, que vão ajudar a gente a colocar esses termos aí, deixar mais fáceis esses termos da corrida que a gente usa no dia a dia, mas que para quem não é do meio, às vezes fica meio, né, sem entender. Então essa é a ideia, que a gente deixe um termo que a gente usa no cotidiano de corrida, num treinamento que a gente faz na nossa planilha, que a gente passa para as pessoas que estão assistindo aí, que tem um convívio com essas palavras a partir de hoje, né? Então são expressões de corrida que nossos colegas aí vão trazer, né, Aline? Isso aí. E o que que é um treino longo, né? O treino longo, a princípio, já assusta, né? Longo. Então a gente trouxe Um aí longão. o Luiz Fernando Luz, que vai explicar para a gente o que é um treino longo. Fala aí, corredor, fala corredor, aqui é o professor Fernando Luz, falando aqui diretamente do CT, Fernando Luz, treinamento personalizado. Para você que é familiarizado aí com treinamento de corrida, sabe que existem muitos tipos de treino, cada um cumprindo o seu objetivo específico dentro da programação. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o treino longo, qual a importância do treino longo. Então, o treinamento longo é o seguinte, galera, é fazer aquele treino numa velocidade de moderada para o leve, isso aí, de moderado para o leve. E é um treino que tu fica um tempo considerável exposto, em torno de 1h30 a 2h30, dependendo de qual é o teu objetivo. E esse treino vai ser o alicerce, vai ser uma base importantíssima para a construção dos teus resultados. Então, fica ligado aí no treinamento longo na tua programação. Então, termos estrangeiros também costumam assustar um pouco, né? No processo do universo da corrida. A gente vai ganhar a tradução do que é recovery. A Sara vai explicar pra gente aí, nesse vídeo aí. Fica atento aí. Olá, me chamo Sara, sou atleta, treinadora e fisioterapeuta. Atuo principalmente na parte do recovery, que é a recuperação, regeneração e prevenção de lesões. Ele engloba várias técnicas fisioterapêuticas, como o dry needling, que é o agulhamento, a massagem esportiva, a liberação miofascial, ventosas, utilização da eletroterapia e outros equipamentos. Com isso, a gente tem uma melhora da vascularização, da drenagem, da diminuição de edemas e, claro, a promoção da recuperação muscular dos atletas. E a gente dá um tempinho aqui com o porquê corremos e já voltamos após o intervalo. Não sai daí.
Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta com o Porquê Corremos, nesse programa de estreia aqui na Vale TV, onde eu e o Arthur vamos conectar vocês a esse universo incrível da corrida que a cada dia ganha mais destaque. E a Vale TV entra nesse circuito, né, de valorização da atividade física e, nesse caso, especialmente da corrida. E o nosso primeiro programa vem trazendo aqui o vocabulário do corredor, termos e expressões que são comuns a quem corre, a quem treina, a quem vive esse universo. E a gente segue então, né, Arthur, com esses termos, que parecem outro idioma, mas não são, né? A gente segue aqui, Aline, com o que é o treino intervalado, os tiros, treino de tiro, né? Ou como alguns dizem, o tiroteio. A gente segue aí que vai explicar a Adriane Belmonte. Olá, eu sou a Adriane Belmonte e eu sou treinadora da Companhia dos Cavalos. E hoje irei falar um pouco sobre o que é o treino intervalado. Bom, o treino intervalado ele consiste na alternância de estímulos de alta intensidade e períodos de recuperação. Esses estímulos eles podem ser controlados por distância, tempo ou ritmo. Do ponto fisiológico, ele é fundamental para melhorar o seu VO2 máximo, aumentar o limiar de lactato e desenvolver tanto a capacidade aeróbia quanto a capacidade anaeróbia. Na prática, isso significa correr mais rápido, sustentar ritmos mais fortes por mais tempo e melhorar principalmente a sua eficiência da corrida. Apesar dos benefícios, o treino ele exige controle maior de carga, o que deve ser prescrito de acordo com o nível de cada corredor. Quando a gente fala em zona de treinamento, né, que é uma parte essencial do treinamento do corredor, também pode surgir algumas dúvidas, né? O que são essas zonas de treinamento? Quem vai explicar para nós é o Nodário Lopes. Olá, sou o treinador Nodário e vou falar sobre intensidade na zona de treinamento. A intensidade ela é baseada na frequência cardíaca ou na percepção de esforço. Geralmente nós treinadores utilizamos na zona de treinamento a zona Z0, a zona Z4. A zona Z0 é aquela zona bem levezinha, chamada de zona regenerativa, tá? Já a zona Z1 é aquela corridinha confortável, aquela que a gente ainda consegue conversar. A gente trabalha a base aeróbica. Já na zona 2, já é uma zona mais moderada, aonde a gente trabalha a resistência e ensina o corpo a utilizar a gordura como fonte de energia. Já a zona Z3 já é uma zona forte, tá? Aonde a gente chega muito próximo da zona limiar e a gente trabalha ritmo e eficiência, tá? Já na zona Z4 é a zona de alta intensidade, tá?
aonde a gente trabalha velocidade e potência, tá? Com a ideia de melhorar o VO2, tá? Então é uma explicação bem simples, bem básica, não é muito profunda. Qual é o ideal de trabalhar na zona junto com o seu treinador? Prevenir lesão, correr na zona certa no momento certo. Alinhado a isso, conseguir chegar no seu objetivo de forma inteligente. Tá bom? Muito obrigado e até mais. E o famoso VO2, o que será isso? Né? O que é essa letra, esse número aí? É importante saber desse índice que mantém a melhora e condicionamento. E quem vai explicar é o Charles Maurício. Bora lá. Fala, moçada! Aqui quem fala é o atleta Charles Maurício e um dos jargões da corrida que se usa, que é o VO2, é o que eu vou explicar. O VO2 hoje é a taxa máxima de oxigênio que o corpo consegue captar, transportar e usar durante o exercício intenso, certo? Ele hoje é avaliado em 35 a 45 para atletas amadores e para atletas de elite ele chega a passar de 60. Ele é considerado série ouro nessas avaliações de condicionamento físico, certo? Espero que eu tenha ajudado, que você tenha entendido um pouquinho mais sobre essa palavra VO2. Vamos para cima! E chegamos ao final da nossa primeira edição do Porquê Corremos. Agradecemos aqui a participação dos nossos treinadores, os profissionais, que colaboraram aqui para trazer esse conceito que a gente quer cada vez mais consolidar aqui na Vale TV. E Arthur, muito obrigada pela parceria nesse primeiro programa e a gente segue, né, esperando aí que nossa audiência cresça e colabore conosco. Obrigado, Aline, por aceitar esse desafio aí de a gente falar sobre corrida. Agradecer aos colegas treinadores que passaram seu conhecimento aí. E agradecer a Vale TV essa oportunidade de a gente falar sobre corrida e atletismo, né, principalmente aqui do Rio Grande do Sul. A gente ter essa oportunidade de falar do nosso esporte, que a gente gosta muito, a gente é suspeito em falar, mas é uma oportunidade da gente abrir portas aí muito mais para o nosso esporte. Então, participa com a gente, dá tua opinião. Tem mais termos que tu quer saber o que quer, manda para a gente que a gente vai falar, né? Dúvidas sobre provas, sobre treinamento. Essa é a ideia, a gente falar sobre o que a gente gosta. Então, a gente vai falar por que corremos. E lembrando que a partir do próximo programa, a gente também vai ter a participação das gurias do Juntas na Corrida. Elas vão estrear com a gente o quadro Fala Treinador, onde também dúvidas, né, serão esclarecidas a partir de questionamentos dos telespectadores. E a Vale TV coloca o Porquê Corremos também em seus canais digitais, no Facebook e também no YouTube. E nas redes sociais, nós somos o @Porquê Corremos. Até o próximo programa. Thank you.